a questão principal para a gente conseguir se auto-identificar nos 9 enetipos, dentre os 9 enetipos, conseguir identificar o nosso enetipo principal, é focar nas estratégias principais, nas questões centrais de cada enetipo e no ganho secundário também. Eu vou explicar agora. Em relação ao enetipo 1, por exemplo, enetipo 1, quais são a estratégia principal? É sempre estar correto, fazer as coisas certas, procurar sempre fazer as coisas absolutamente certas, não errar, não cometer gafes, se controlar bastante os seus impulsos, os seus desejos, as suas emoções, para que nada saia desse controle. Então, saindo do controle há um risco dele cometer um erro. Então, o enetipo 1 está sempre se controlando, ele é autoexigente, ele coloca padrões altos de qualidade, de conduta, de exigência e também um autocontrole. Os impulsos são controlados, as emoções são controladas. Além disso, tem um ganho secundário. Esse comportamento ele gera um certo orgulho. É como se ele quisesse sentir que ele é um exemplo. Eu sou um exemplo para os outros, um exemplo de conduta moral, um exemplo de conduta e de comportamento. Esse orgulho está muito inconsciente, ele é muito velado. Esse ganho secundário é o que faz com que o comportamento ele seja mantido. Porque a gente tem um comportamento e tem uma recompensa do ego para manter esse comportamento, para reforçar esse comportamento. E essa recompensa nos inebria, nos ilude, nos faz nos sentir bem. Dá uma falsa ideia, uma sensação de que nós estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo. É assim que tem que ser. Então, no caso, né, tipo 1, todos os 9, atenção, todos os 9 têm as estratégias principais e seus ganhos secundários. Estou falando do enetipo 1. Enetipo 1, então, ele sente esse orgulho de ser moralmente elevado, né? Olha, faço tudo certo, eu não minto, eu não cometo erros, eu não faço mal a ninguém, sigo as regras, sigo as leis, não derramo Coca-Cola na mesa, não dou vexame, não cometo gafes. Então, isso vai nutrindo com um certo orgulho, como se ele fosse diferenciado moralmente dos outros. Ele tem isso, e isso é um ganho secundário dele. E esse ganho secundário é que faz com que ele se mantenha neuroticamente com comportamento padronizado, com essa estratégia, ele não consiga sair dela, não consegue quebrar, ou pelo menos flexibilizar isso. A estratégia é perfeita, é muito boa. Perfeita. Estou falando uma linguagem do 1. É muito boa a estratégia. Todos nós devemos seguir as regras, ser moralmente, procurar ser bom com as pessoas, não mentir, não fazer nada de errado. Isso é bacana. Só que ele eleva isso a um nível muito mais alto. E ele cai na própria armadilha da estratégia, na própria armadilha do ego. Então, e o ego dá uma recompensa. Você moralmente está acima dos outros. E ele sente esse orgulho. E aí ele faz com que ele mantenha ainda mais o comportamento. Outra consequência dessa estratégia do 1 é que ele sempre coloca as obrigações em primeiro plano, em primeiro lugar, e os prazeres em segundo plano. Só que as obrigações elas nunca terminam. E ele acaba negligenciando os seus prazeres, então ele não consegue relaxar, ele não consegue ser mais expansivo, menos controlado. Então ele tem um comportamento muito controlado, pouco espontâneo, por essa conduta correta. Também tem um medo enorme de ser desmoralizado, de que alguém chegue, dê um sermão para ele: olha, você deveria se comportar melhor, você deve ter feito certo. Isso aí é impensável por ele que faz sermão, ele que diz para os outros que os outros estão errados. Quem faz sermão é ele. Então ele tem um pavor terrível, é o pesadelo do de ser desmoralizado, de levar um sermão por uma conduta que ele fez errada. Isso também, além do ganho secundário e o medo, desse medo básico, faz com que ele fique fixado e altamente identificado com o próprio comportamento, com a própria estratégia, a questão central.
E aí faz com que a pessoa se comporte de uma forma automática. Ela não só consegue se perceber, ela acha que está certo. Por um lado, ela recebe uma recompensa, o orgulho, no caso do 1, né? E por outro lado, ele tem o medo. Olha, se você não fizer, não for assim, ó, você vai ser desmoralizado. Então essas duas, o medo e a recompensa, reforçam a identificação com o comportamento. E aí a pessoa não consegue sair disso. É o cachorro correndo atrás do rabo. Fica num ciclo vicioso, alimenta o ciclo vicioso do ego, e a pessoa não consegue perder a identificação com isso. E as consequências são ruins, porque limita a vida da pessoa. A gente pode, é impossível praticamente a gente desconstruir a estratégia principal de cada um. A gente já construiu isso. A questão é flexibilizar, quebrar essa rigidez e fazer com que a pessoa seja mais flexível e consiga manejar a sua personalidade de uma forma mais adaptativa e não de uma forma neurótica, fazendo aquela coisa, ficar preso, identificado com aquele jeito de ser que não consegue ser daquilo ali. Tá? Isso vale para os 9. Então, no caso do 1, é bem o que eu coloquei aqui para vocês. Se você se identificou com essas questões que eu coloquei, provavelmente você é um tipo 1.